Oi, gente, boa noite. Hoje vim aqui, né, conversar um pouco com vocês e tirar um conselho, né, na energia do nosso Pai Ogum, tá? Hoje é o dia dele, né, de terça-feira, né? Quem confia nessa energia, né, ora por ele, acende vela. E hoje vamos tirar dois conselhos na energia dele, mas antes eu vou conversar com vocês primeiro, tá? Sobre os acontecimentos da Terra. Vamos botar aqui a pedrinha quartzo verde e sodalita, tá? Vai ser dois montinhos. Aí, enquanto eu falo, vocês vão escolhendo aí. Vou dar 4 cartinhas para cada um. Primeiro montinho quartzo verde e segundo montinho pedra sodalita. Aí vocês vão, né, escolhendo aí, enquanto eu falo. Gente, tem muita coisa acontecendo, né, desagradável no mundo e muitas outras vão vir, infelizmente, né. Como eu falo, as coisas erradas, né, as coisas que andam em oculto vão ser expostas para poder ser consertadas. Porque, como a espiritualidade fala, não tem como a gente não mudar o que não é reconhecido, o que é oculto, o que é escondido, né? Então vão vir muitas outras coisas, né, acontecer aí nessa caminhada terrena, né? E temos que ficar muito bem preparados, tá? Porque vai ser coisas absurdas que vão mexer muito com o nosso psicoemocional. E se a gente não tiver em equilíbrio, a gente vai nos desestabilizar de uma certa forma que podem até, né, baixar muito a nossa vibração tanto que a gente pode entrar em uma depressão. Hoje a espiritualidade veio aqui pedir para eu conversar o que acontece. A gente tem colocado, né, muita, como eu vou dizer, responsabilidade, né, na mão dos nossos líderes religiosos. O que acontece? Eles são humanos igual a gente. Cada um tem a sua capacidade, né? A doença, né, da gente, de qualquer pessoa, está dentro da gente. A gente mesmo nos adoece da mesma forma que nós mesmos nos curamos. Então, tudo depende da gente, né? Do nosso equilíbrio, da nossa capacidade, da nossa força e da nossa confiança em nós mesmos. A gente põe uma responsabilidade tão grande nos líderes religiosos, a gente acaba colocando eles em um pedestal, né? E aí, quando acontecem essas coisas que andam acontecendo aí no mundo, de líderes religiosos acabar, né, expondo a parte negativa deles, as imperfeições da alma deles, porque todos nós temos, não tirando a responsabilidade de ninguém, tá, gente? Porque cada um é responsável pelos seus atos. Aí fica o mundo todo de boca aberta, né, querendo questionar a religião. Gente, o problema não é a religião, o problema são as pessoas das religiões, tá? Tanto que eu falo em outros vídeos, Deus, né, quando enviou Jesus aqui no plano terreno, Jesus veio pregando o amor, a compreensão ao próximo, né? Não veio pregando religião. Então a gente não tem que achar que religião é melhor que a outra, só porque uma faz uma coisa, a outra não faz, ou porque um líder errou, o outro não errou. Tá todo mundo no mesmo barco. Qualquer líder religioso era um ser humano com possíveis falhas igual a gente. Então a gente está dando muita credibilidade aos líderes religiosos, estamos colocando eles em pedestal e quando, né, algum vem a errar da forma que, né, esse senhor Dalai Lama errou, não sei se ele fez realmente com intenção ou se ele fez, né, como vou dizer, enganado, né, porque falou que a cultura é outra, as línguas eram outras, eu acho que eles não tiveram uma comunicação, né,
concreta, agir de uma forma que a humanidade ache errado e ficar todo mundo apontando o dedo. Aí vão julgar a religião. Não tem, cara. O problema não é a religião, o problema é o ser humano, né? Deus e Jesus pregaram o amor e a compreensão, não religião. Então isso, a espiritualidade vem sempre, né, pedindo pra gente sempre bater nessa tecla. Eu sei que às vezes é meio chato, mas é verdade. Eu falo, né, ontem mesmo, quando estourou essa bomba, eu leio bastante, gente. E eu tava lendo, né, pelas redes sociais, que uma menina, que ela tem uma página, né, que eu gosto muito da página dela no Instagram, e ela falou que o kardecismo, né, ele não tem líder, né? Não tem líder religioso. Lá é uma comunhão, cada um é responsável por uma parte. Claro que tem um que é meio mais irresponsável por outras para ficar organizando, né? Mas ninguém é líder. Não tem um líder religioso. Ninguém é melhor do que ninguém. É todos ali, né? Pode fazer o mesmo trabalho. Todos, né? Podem errar da mesma forma, né? Como qualquer um erra. Pra gente não acontecer isso que acontece nas outras religiões, né? A gente vem se decepcionar. Porque, como eu falo, eu vejo o kardecismo como o caminho das religiões. Eu não vejo o kardecismo como uma religião. E eu peço aqui para a gente não desacreditar das religiões, né? E não ficar de boca aberta, desesperado, porque um líder religioso fez uma cena dessa, fez uma atrocidade daquela, ou outras coisas mais, porque eles são seres humanos igual a gente. Falando que eu, né, Raquel, eu sempre falo isso para as pessoas não acharem que eu sou injusta. Eu sou muito justa, gente. Pode ser o Papa, errou, tem que arcar com a consequência. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Porque se a pessoa fez, tem que arcar com as consequências. Só estou falando que a pessoa é ser humano também. Vai errar, vai estar, né, como diz, sujeita ao erro, como qualquer um. E isso não é motivo de desespero, né? Isso só é motivo da gente compreender que o ser humano erra, né? Indiferente da posição de hierarquia que eles estão e indiferente da religião que eles estão. Da mesma forma que foi um líder religioso, pode ter sido outro, como tantos outros já aconteceu por aí, né? No kardecismo mesmo teve um tempo atrás aí, né? Aquele, se eu não me engano, é João de Deus, também ele era kardecista, explodiu, né? Um babado sobre ele também. E isso acaba fazendo as pessoas, né, desacreditar de confiar no próximo, né? Porque hoje em dia está muito complicado de confiar nas pessoas, mas a gente presta atenção que a gente, né, tá tendo uma sensibilidade maior de ver o outro, de confiar no outro, porque as pessoas erram, gente, as pessoas sempre vão errar, não adianta, a gente também erra, mas a gente tem que saber qual o tipo de erro que a gente está, né, capacitado a perdoar, né? Não é o que o outro faz ou deixa de fazer. O negócio é qual o erro que a gente está apto a perdoar, a passar por cima daquilo, porque tem coisas e tem coisas, né? Tem coisas que absurdas que a gente acha que são imperdoáveis, né? Eu sou humana, eu falo, tem coisas que eu acho imperdoáveis, né? E tem coisas que outras pessoas podem passar pela mesma situação e achar que pode, né, passar por cima daquilo e viver em paz. Tem coisas que eu não acho. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? E a gente tem que perdoar, né? Ou tentar, porque a gente não é Jesus, não estamos aqui para virar Jesus. Ninguém vai tentar perdoar, né? E se afastar da pessoa, já que a gente não tem capacidade de manter aquela pessoa na nossa vida. E isso fala sobre os líderes religiosos também. A gente não precisa generalizar a religião só porque o líder dela errou, entendeu? Porque ele também é humano. É complicado, é muito complicado. Eu tenho visto vários relatos aí, as pessoas questionando, as pessoas apontando o dedo. Para mim, né, eu prefiro não dar opinião, porque foi muito pesado a cena, eu vi o vídeo, né, e eu acho que se fosse um filho meu, um sobrinho, sei lá, também ia ficar muito bolada,
mas eu tento ver pelo coletivo, né? Pelo lado espiritual. Por mais que eu tente, né, responder tudo pelo lado espiritual, eu ainda estou no material. Então, eu vejo de outra forma e às vezes eu me revolto com certas situações que acontecem no mundo, porque eu sou imperfeito igual a todo mundo, eu sou humano igual a todo mundo, eu tenho todas as negatividades que todo mundo tem e fico bolada também com as coisas que acontecem. Só que eu tento, né, me policiar para não deixar esse sentimento negativo me dominar e ver pelo lado espiritual, né, para a gente não poder ser injusto, porque se a gente for, né, ser muito materialista, tem muita coisa que a gente, né, vai querer fazer justiça com as próprias mãos. E Deus não quer que a gente faça isso, né? Deus quer que a gente equilibre a razão com a emoção, para a gente não fazer besteira, né? Então, vamos lá. Hoje, eu até anotei aqui no papelzinho porque eu sou meio esquecida. Hoje a gente vai tirar essa tiragem, né? Esses conselhos na energia de Pai Ogum, que é o dia de hoje. E ele nos pede segurança nas batalhas. Ele nos pede não, ele envia energia, né? Desculpa, de segurança nas batalhas, sucesso, domínio e forças. Então, gente, vamos tentar ter domínios sobre as nossas emoções, né? Em relação aos acontecimentos da nossa vida, em relação às notícias que a gente vê, para a gente também não ser injusto, né? Nem com o outro, nem com a gente mesmo, porque a partir do momento que a gente deixa uma notícia dessa desagradável desequilibrar o nosso emocional, a gente acaba sendo injusto com a gente por conta do erro do outro. E não podemos ser injustos com a gente, né, gente? Vamos nos policiar. Então, vamos lá. Vou tirar o primeiro montinho quartzo verde. O que Pai Ogum tem para nos dizer, o conselho. As nuvens. O caminho. O livro. E aqui a torre. Então, aqui Pai Ogum fala o quê? Quem escolheu esse montinho? Precisamos tirar, né, os conflitos dos nossos caminhos, tá? E tentar se apegar mais ao nosso interior, aos nossos estudos, né? Ter mais intimidade com o nosso lado espiritual para a gente entender mais as coisas que têm acontecido, tanto no mundo quanto na nossa vida, tá? Aqui Pai Ogum aconselha que tenta equilibrar as confusões, os conflitos do caminho para poder, né, entender tudo o que está acontecendo no mundo e à sua volta, tá bom? Cai certinho, né? Aqui, segundo montinho, Pedra Sodalita, as alianças, o barco, o jardim e aqui a chave. Essa é forte. Então, aqui Pai Ogum fala que a gente, né, já tá, assim, no nosso interior, a gente já sabe quais as alianças que precisam ser mudadas na nossa vida, né? Que precisam, tem pessoas e situações que precisam ser mudadas. A gente precisa fazer novas alianças, tá? Para poder ter um caminho mais alegre, um caminho mais feliz. Só que tem muita gente, como eu vou dizer, presa, apegado a coisas que não está tendo força para soltar. Aqui ele fala, é necessário, tá, mudar essas alianças para ter um caminho, né, uma vida mais feliz. Se você não fizer por livre espontânea vontade, a vida vem fazendo por você. Ele diz aqui, tá? Esse é o segundo montinho da Sodalita. Gente, obrigado por quem chegou até aqui.